Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos ver frações equivalentes e frações irredutíveis, tudo bem? Nós já vimos isso nas lives e aí eu vou gravar essa videoaula para aqueles alunos que não assistiram às lives ou que ainda têm dúvida. E aí pode ver essas videoaulas para relembrar, tudo bem? Então o que nós vamos ver nessa videoaula é frações equivalentes e frações irredutíveis, tudo bem? Primeira pergunta a respeito de frações equivalentes é o que devemos fazer para obtermos frações equivalentes de uma fração. Então, se você tem uma fração lá qualquer, o que você faz para obter uma fração equivalente? Ok? E essa resposta nós vamos ver agora. Então, primeiro nós vimos os círculos, né? Representações geométricas, né? De círculos divididos em partes iguais. Aí é fácil, né? Quando eu tenho as partes, né, a representação geométrica, fica mais tranquilo para a gente obter as frações equivalentes. Por exemplo, aqui eu tenho uma figura dividida em duas partes, então cada parte corresponde a metade. Aqui eu tenho uma figura dividida em três partes, cada parte corresponde a um terço, aqui um quarto, aqui um quinto, um sexto, um oitavo, né? O círculo dividido em 8 partes, aqui dividido em 9 partes, aqui em 10 e aqui em 12 partes. E aí aqui, né, fica fácil para a gente verificar quando as frações são equivalentes. Por exemplo, eu posso trocar uma parte desta, ó, desta figura, que corresponde a um quarto, por duas partes dessa. Então, um quarto desta figura, né, por duas partes dessa, que corresponde a 2 oitavos. Então, um quarto e 2 oitavos representa a mesma região do círculo, né? Ó, a mesma região do círculo. Então, nós falamos que as duas frações são equivalentes. Um quarto e 2 oitavos. Como representa a mesma parte do círculo, nós falamos que elas são equivalentes. Eu poderia ainda trocar uma parte desta por 3 dessa daqui, ó. Por 3 desta. Então, eu tenho que um quarto é equivalente a 3 dozeavos. Então, um quarto e 3 dozeavos representa a mesma parte do círculo. Então, as frações são equivalentes. Poderia ainda trocar uma parte desse círculo verde, que é um quinto, ó, por duas partes desta, né, figura, que representa 2 décimos. Então, duas partes dessa figura é igual a uma dessa, certo? Então, um quinto é igual a 2 décimos. Ou um terço, eu posso trocar por duas partes dessa, então um terço é igual a 2 sextos. Vejam que, olhando os desenhos, fica mais fácil. Você consegue visualizar que duas partes dessa é igual a essa. Ou que metade desta, né, aqui, ó, metade é igual a 4 partes dessa. Então, meio é igual a 4 oitavos. Né? Tudo bem? Quando tem a representação geométrica, fica mais fácil. Começa a dar um pouquinho de trabalho quando eu não tenho a representação geométrica. Tudo bem? Então, ó, aqui no livro, na página 142, também vocês vão encontrar, né, obtendo frações equivalentes com representações geométricas. Então, o primeiro caso aqui, eu tenho um retângulo dividido em 4 partes iguais. E foram pintadas 3 partes. Então, eu tenho 3 quartos. No segundo exemplo aqui, ó, eu tenho o mesmo retângulo, só que agora dividido em 8 partes. E foram pintadas 6 partes. Então, eu tenho 6 oitavos. E o terceiro exemplo aqui, eu tenho o mesmo retângulo dividido em 12 partes iguais. E foram pintadas 9 partes. Então, ó, você notou que as frações 3 quartos, 6 oitavos e 9 dozeavos representam a mesma parte da figura. Se você olhar aqui, ó, né, a parte pintada, elas são iguais, né, nos 3 retângulos, ó. Aqui, daqui até aqui, daqui até aqui, representa a mesma parte do retângulo. Então, nós dizemos que essas frações são equivalentes. E como que nós escrevemos? 3 quartos igual a 6 oitavos igual a 9 dozeavos, porque representa a mesma parte da figura. Tudo bem? Ok, esse é o primeiro caso. Segundo caso, eu tenho um retângulo dividido em 6 partes, certo? 6 partes iguais. E eu pintei
foram pintadas 3 partes, então eu tenho 3 cestos. Aqui, o retângulo foi dividido em 4 partes e pintado 2. Aqui, o retângulo foi dividido ao meio, foi pintado uma parte. Mesma coisa, ó, dá para ver que as 3 partes aqui, ó, né, os 3 retângulos aqui, nesse caso e nesse, as partes pintadas são iguais. Então, nós falamos que 3 sextos, 2 quartos e meio são frações equivalentes por representar a mesma parte. Mas olha que interessante, aqui os numeradores vão aumentando, os denominadores também. Nesse segundo caso, vão diminuindo. Porque aqui ó, foi multiplicado por 2, aqui também por 2, aqui por 3, aqui também por 3. E eu poderia continuar, né? Ó, multiplicar aqui por 4, daria 12. Aqui por 4, 16. Então, 12, 16 avos. E eu poderia ir multiplicando infinitamente. Eu iria obter um conjunto de frações equivalentes, cada vez com numerador e denominador maiores, mas sempre igual, né, às demais, porque são equivalentes. Desde que eu multiplique o numerador e o denominador pelo mesmo número. Nesse segundo caso, não foi aumentando, eles foram diminuindo. Aqui ó, foi dividido por 1,5, o 6 também por 1,5. Já aqui foi dividido por 3, deu 1. Aqui também o 6 dividido por 3, que deu 2. E aqui eu não consigo mais dividir, certo? Então, quando não dá mais para dividir, tem um nome que se dá a essa fração, que nós vamos ver já já. Tudo bem? Então, eu tenho 2 casos. Aquele que eu vou multiplicando ou eu vou dividindo. Tudo bem? 2 ou mais frações que representam a mesma porção da unidade são chamadas frações equivalentes, ou que representam a mesma parte da figura, ó, nesse caso e nesse. Nós falamos que as frações são equivalentes. Então, 2 frações são equivalentes quando representam a mesma parte da figura ou a mesma quantidade, certo? Quando são iguais. Uma propriedade importante, ó. Quando multiplicamos ou dividimos o numerador e o denominador de uma fração por um mesmo número diferente de zero, obtemos sempre uma fração equivalente à fração dada. Então, se você multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número, ou dividir, né, pelo mesmo número, que não seja o zero, nós vamos obter uma fração equivalente. Vamos ver alguns exemplos, ó. Aqui, ó, no primeiro caso, aqui, ó, 4/5. Se eu multiplicar por qualquer número, no caso aqui eu multipliquei por 7. 4 vezes 7, 28. 5 vezes 7, 35. Eu obtive uma fração equivalente, né, ó, 28/35 avos, é equivalente a 4/5. E nesse segundo exemplo, 7/6, ó, eu multipliquei por 5, o 7 deu 35. E o 6 por 7, 30. Então, eu obtive 35/30 avos, que é equivalente a 7/6. Poderia ter multiplicado por qualquer outro número, né? Por 20, eu poderia ter multiplicado 7 vezes 20, 140. 6 vezes 20, 120, ok? Eu posso multiplicar por qualquer número, desde que eu multiplique o numerador e o denominador pelo mesmo número, tudo bem? Agora vamos ver o caso aqui, ó, terceiro, que eu dividi, ó. Eu dividi o 12 por 3, o 15 por 3. Deu 4/5 e não dá mais para dividir. E aqui, vejam, você poderia pensar assim, ah, o 12 é par, eu posso dividir por 2. Mas o 15 eu não posso dividir por 2, eu não posso colocar número decimal na fração. Então tem que ser um número que divida os dois números. Por isso que aqui é importante lembrar os critérios de divisibilidade. Quando o número é divisível por 2, por 3, né, por 4, por 5, por 6, porque aí ó, vai facilitar bastante. O 12 é divisível por 3, o 15 também é divisível por 3. Aí fica fácil. Eu tenho que dividir pelo mesmo número, tá bom? Aqui ó, eu coloquei esse exemplo 4 porque alguns alunos confundem um pouquinho. Quando a gente fala assim, precisa multiplicar pelo mesmo número, é o numerador e o denominador. Então, aqui, ó, eu multipliquei por 3, o numerador e o denominador. Se eu quero obter mais algumas frações, eu não sou obrigado a multiplicar de novo pelo 3. Eu posso multiplicar por 2. Não, multipliquei o 21 por 2, o 15 por 2. Eu não sou obrigado a multiplicar pelo mesmo número. Eu sou obrigado a multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número. Multipliquei aqui, ó, por 5, 210.
multipliquei por 5, 150. Tudo bem? Poderia pegar daqui direto também, ó. 7 vezes 6, 42, né? 5 vezes 6, 30. Ok? Então, veja, eu posso multiplicar por números diferentes, né, as frações que eu vou obtendo, mas naquela fração que eu estou obtendo, tem que ser pelo mesmo número, ó, por 3, por 3, por 2, por 2. Ok? É isso. Beleza? Continuando. Então, ó, aqui no livro, na página 143, vocês vão obter, né, essas propriedades, né, quando eu multiplico o numerador e o denominador da fração pelo mesmo número, ou quando eu divido. Ó, quando multiplicamos ou dividimos o numerador e o denominador de uma fração por o mesmo número, diferente de zero, obtemos sempre uma fração equivalente à fração dada. Ok? Agora nós vamos ver o que é simplificação de fração, ou frações irredutíveis, né? Simplificar uma fração ou obter a fração irredutível. Vejam, simplificar uma fração significa obter uma fração equivalente à fração dada, escrita com termos menores, que é aquele segundo caso que nós acabamos de ver aqui, ó. Que nós acabamos de ver aqui, ó, o segundo caso, certo? Você foi obtendo frações equivalentes com numerador e denominadores menores. Então, obter a fração irredutível, né, ó, é isso, é obter fração equivalente à fração dada escrita com termos menores, certo? Então eu peguei aqui, ó, 48/72. Eu quero obter a fração irredutível ou obter a simplificação dessa fração. Eu preciso dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número. Pode ser qualquer número, desde que divida o 48 e que divida o 72. É mais fácil sempre começar pelo 2. Por quê? 48 é par, 72 é par. Então, eu sei que é divisível por 2. Então, dividir por 2 dá 24. 72 por 2 dá 36. Os dois números ainda são pares, 24 e 36? São. Então, dá para dividir por 2 novamente. Vai dar 12, 18. Como o 12 e o 18 ainda são pares, eu continuo dividindo por 2, ó. Por 2, por 2. 6 e 9. Agora, ó, né, o 6 é par, mas o 9 não é par. Então, não dá mais para dividir por 2. Eu vou para o próximo algarismo, que é o 3. E aí eu verifico. 6 é divisível por 3? É. 9 é divisível por 3? É. E chegamos aqui, ó, no 2/3. Dá para dividir por 2, mas o 3 não dá. Então, acabou a minha simplificação. Não dá mais para dividir por nenhum número. Então, o que nós falamos? Que a forma simplificada do 48/72 avos é o 2/3. Ou a forma irredutível de 48/72 avos é o 2/3. Todas essas frações aqui são frações equivalentes, mas a única que é a forma irredutível é o 2/3, ou simplificada, porque não dá mais para dividir. Tudo bem? Então, como que eu vou obter, né, a forma simplificada de uma fração? Eu vou dividindo. Ah, Luiz, eu sou obrigado a dividir por 2 aqui? Não, ele é mais fácil disso. Mas aqui, ó, 48 é divisível por 3, porque 4 mais 8 dá 12. 12 é divisível por 3. 7 mais 2 dá 9. 72 aqui, ó. 7 mais 2 dá 9. Então é divisível por 3. Então 48 e o 72 também é divisível por 3. Então eu poderia começar dividindo por 3. O resultado final seria o mesmo. Então, ó, dividimos como obter frações equivalentes. Dividimos sucessivamente o numerador e o denominador da fração por um divisor comum, quer dizer, por um número que divide os dois ao mesmo tempo, até obtermos a fração com os menores termos possíveis. Essa fração é chamada forma simplificada. Essa daqui, ó, é chamada forma simplificada ou irredutível da fração dada. Assim, 2/3 é a forma irredutível da fração 48/72 avos. Então, para simplificar uma fração, devemos dividir o numerador e o denominador da fração dada por um número maior que 1. Porque se você dividir por 1, vai ficar repetindo o número. Tudo bem? Então, ele até diz aqui que um outro caminho que podemos seguir para simplificar frações é efetuar uma divisão
pelo maior divisor comum dos termos da fração, no caso 24. Eu poderia fazer uma divisão direta pelo 24. Então, se você quiser dividir por um número maior, também dá, desde que divida os dois. Também não foi dividido por 24, por 24. Já chega na forma irredutível. Então, veja, obter frações equivalentes, às vezes é mais fácil, porque eu posso só fazer as multiplicações. Agora, quando eu vou fazer a simplificação de uma fração, aí eu preciso fazer as divisões, aí dá um pouquinho mais de trabalho, porque se eu não lembro dos critérios de divisibilidade por 2, por 3, né, por 5, aí já vai me dando um pouco mais de trabalho, ok? Mas vamos ver alguns exemplos. Ó, forma simplificada ou forma irredutível, porque às vezes aparece, né, indica a forma simplificada ou encontre a forma irredutível de tal fração, ok? Então, simplificar uma fração significa obter uma fração equivalente à fração dada, escrita com termos menores. Se eu vou obter com termos menores, já está me dando a dica que eu vou ter que dividir. Não adianta eu multiplicar, porque aí os termos não serão menores. Concorda? Vai ser maior. Então, aqui, ó, como fazemos isso? Dividimos sucessivamente o numerador e o denominador de uma fração por um divisor comum, até obtermos a fração com os menores termos possíveis. E sempre vai parar aonde? Quando, né, isso significa ser possível dividir somente pelo número 1. Quer dizer, quando eu obter uma fração que só dá para dividir por 1, né, como nós acabamos de ver ali, o 2/3. Só dava para dividir por 1, o 2 e o 3. Então, acabou. Se não dá para dividir por nenhum número além do 1, é que a fração já está na forma irredutível, ok? Por exemplo, aqui, ó, o 30, eu vou dividir por quanto? Ó, par. Poderia dividir por 2, ok? Então, vamos dividir por 2, ó, porque é mais fácil. Por 2 dá 15, 48 por 2, 24. Agora, eu tenho um número ímpar e um par, não dá mais para dividir por 2. Então, eu vou dividir por 3, porque o 15 dá para dividir por 3. E o 24 também dá para dividir por 3. Chegamos nos 5/8 aqui, ó. Os 5/8 não dá para dividir por mais nenhum número, né? Ó, não dá para dividir por 2, o 5 não dá por 3, só dá por 5, o 8 não dá por 5. O que que isso significa? Que só dá para dividir por 1, ó. 5 por 1, 8 por 1. Então, acabou. Está na forma irredutível já. Então, né, ó, 5/8 é a forma irredutível de 30/48. Então, vejam, obter a forma simplificada ou a forma irredutível é você ir dividindo até não ser possível mais dividir por nenhum número além do 1. Tudo bem? Essa fração é equivalente, essa também é equivalente ao 30/48, mas a única que está na forma irredutível é o 5/8, porque não dá mais para dividir por nenhum número além do 1. Tudo bem, gente? Ok? Aqui, ó, poderia dividir por 3, aqui também por 3, poderia. Eu só acho que às vezes dá um pouco mais de trabalho. Se os números são pares, eu posso dividir por 2, que é mais fácil. Tudo bem? Ok? E aí, ó, chegamos ao fim. Tudo bem? Eu vou parar um pouquinho aqui, ó. Eu vou parar a gravação, parar um pouquinho.